Olá, tudo bem? Falaremos hoje de projetos fatoriais fracionados. Quando que se aplica projetos fatoriais fracionados? Primeira coisa, o meu planejamento experimental só tem 2 níveis. Segundo, é muito custoso ou oneroso ou não econômico executar um fatorial completo. Quando estou diante deste cenário, o projeto fatorial fracionado é uma boa sugestão. Nós já vimos Taguchi, que é um tipo de projeto fatorial fracionado. Vimos também Platt-Burman, que é um projeto fatorial fracionado saturado. E tem dois conceitos centrais aqui, que é a resolução e o confundimento. Ambos estão relacionados entre si. O que é a resolução? O que significa dizer que estou trabalhando com um projeto fatorial fracionado de resolução 3. É quando os efeitos principais estão confundidos com as interações de segunda ordem, que é o pior cenário do ponto de vista para gerar informação gerencial. Uma resolução 4 significa que os efeitos principais não estão confundidos com as interações de segunda ordem, porém estas interações de segunda ordem estão confundidas entre si. Ou o efeito principal está confundido com a interação de terceira ordem. E a resolução 4 ocorre quando as interações de segunda ordem não estão confundidas entre si, nessa resolução 5, que é tanto a 4 quanto a 5 são muito interessantes, principalmente a 5, para ser utilizada. Por exemplo, um projeto fatorial com 4 níveis. Se você fala, vou trabalhar com um projeto fatorial fracionado 2 a 4 menos 1, porque teremos aqui outros cenários. Isso aqui é um projeto fatorial fracionado de resolução 4. Por que resolução 4? Ocorre que as interações de segunda ordem estão confundidas entre si. Então, muito importante para você entender essa estrutura de confundimento é saber quem é o fator gerador. Vamos aqui por um exemplo. Daqui a pouco no R. Então nós temos aqui as ferramentas que podemos utilizar. Análise de regressão, o gráfico da média dos efeitos, tem algum gráfico de interação no R que são bem interessantes, que mostrarei para vocês. Então eu já expliquei para vocês como é que funciona essa estrutura de confundimento, o que significa as resoluções, a estrutura de confundimento, uma fração geradora. Então vamos aqui para um exemplo bem simples. Aqui são 6 fatores. Ele fará aqui um 2 a 6 menos 2, que vai dar 1/4 de ensaios, 16 ensaios. E os geradores são ABC, ABD. E a fração geradora, isso é feito pela matriz identidade. Tem um cálculo muito simples de fazer isso. Para nós aqui, não é interessante saber em detalhe, porque o foco é a linguagem R. Então vamos aqui entender esse projeto fatorial fracionado pela linguagem R. Primeiro passo, que os pacotes que nós vamos utilizar? O FRF2 e o DOE base. Então vamos executar. O DOE, esse pacote FRF2, vamos trabalhar aqui com 4 fatores, com 8 corridas, e aqui será um fatorial fracionado, resolução 4. Factor names, x1 a x4, e não vou randomizar. Então, se você olhar aqui a estrutura,
O x1, x2, x3 é a forma tradicional de você escrever. Menos, mais, depois dobra o menos, depois dobra de novo. Na coluna x4, como é que você constrói esse vetor coluna? Geralmente pegando as interações de maior ordem. É a interação de terceira ordem aqui, virou x4. Então x4 é igual a x1, x2, x3. Ou se x4 for d, d é igual a abc. Tanto faz. Para você ver a estrutura de confundimento, esse é o comando, design int. Então, como eu falei para vocês, como é um fatorial fracionado de resolução 4, as interações de segunda ordem estão confundidas entre si. Aqui eu consigo saber, ó, a interação AB, que seria x1, x2, está confundida com CD, x3, x4, AC com BD, AD com BC. Só para vocês saberem que é a legenda, quem que é A, quem que é B, quem que é C, quem que é D. Beleza? Então, na própria linguagem R, eu consigo saber o que está confundido entre si. Agora vamos para as análises. Vamos construir esse vetor resposta. E agora vamos executar a análise de regressão. Aqui está como ficou a matriz. Modelo LM, para trabalhar com o algoritmo dos mínimos quadrados ordinários. Esse ponto aqui, vírgula, significa e todos. Então, ao analisar, nós temos um R quadrado bem alto, 94,22%, R quadrado ajustado. E podemos perceber que o x4 não é relevante aqui. O x1 é quase relevante. Então, o que você tem que fazer? Antes de gerar outras coisas, vamos reduzir o modelo. Eu vou escrever o modelo agora só com x1, x2, x3. Ó. Vocês podem perceber ó, que agora o R quadrado aumentou um pouquinho, todos os termos são significativos, só para vocês olharem aqui, ó, aquilo que estava antes e como ficou agora. E com o pacote FRF2, esse MEPLOT modelo, nós conseguimos agora ver o gráfico da média dos efeitos. Ora, se você deseja maximizar, basta ajustar o x1 no nível 1, x2 no nível 1, x3 também no nível 1. Se fosse minimização, seria a interpretação análoga, porém para menos 1. Também é possível fazer um gráfico das interações. Aqui é Interaction Plot. O x4 não está no modelo. Vamos verificar se o x1 tem correlação com o x2. Esse é o comando. Não existe interação de x1 com x2. E de x1 com x3, tem alguma correlação de x1 com x3? Aliás, perdão, interação? Não tem. x2 com x3, tem alguma interação? Também não teve. Beleza? Então esse comando é bem interessante quando você quer analisar a estrutura. Só que se você colocar, por exemplo, aqui um x4, que não está no modelo, como está no modelo, acho que nem vai rodar. Rodou. Significa que o x2 parece ter uma correlação com o x4. Mais uma vez, tem os confundimentos presentes. Então tem bastante cuidado nessa interpretação das correlações. Um outro exemplo aqui, nós temos 6 fatores, 16 corridas, aí virou um fatorial também de resolução 4. Aqui a gente consegue verificar quem está confundido. Aqui a mesma explicação aqui em cima, tá, pessoal? É a mesma coisa que eu falei anteriormente. Usando essa resposta. Olha, olhando esse modelo, somente o x3 e o x1 que são importantes, que são, aliás, significativos. Então, eu poderia vir aqui agora e confirmar isso. Será que é mesmo somente o x1 e o x3? x1
mais x3. Vamos sumarizar o modelo novamente. De fato, é somente 1x3. O Matplotlib, a interpretação é muito próxima da anterior. Se fosse maximização, ajustar tanto x1 e x3 no nível mais alto. Tem o Interaction Plot, que é a forma de você verificar a interação. Então, x2 não tem correlação com x3 e x1 com x3 também não tem, e x1 com x4 também não há nenhuma interação. Lembrando que isso aqui tem que tomar muito cuidado, pois tem a presença dos confundimentos. Eles estão confundidos. Não sei aquele coeficiente, qual é a proporção que vale para um ou para outro termo de interação. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a nossa aula bem prática de projeto fatorial fracionado por meio da linguagem R.